Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em mais um seminário que é promovido em parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, do Serviço de Nutrição e Dietética, com o programa de pós-graduação em Nutrição, Alimentação, Nutrição e Saúde do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje o tema que nós vamos abordar é transtornos mentais comuns e obesidade, e temos como convidado o professor Anderson Garcês. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Maria Tereza, boa tarde a todos. É um prazer te ter aqui. O Anderson vai trazer, o professor Anderson vai trazer a questão da magnitude dos problemas, tanto de saúde mental, desses eventos em saúde, tanto quanto da saúde mental, quanto a obesidade, e também nos trazer o estado da arte, com base na literatura científica, da relação entre saúde mental e obesidade. O professor Anderson é mestre e doutor em saúde coletiva, ele é bolsista pós-doutorado do CNPq e é professor do Programa de Ciências de Nutrição da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, ele vai fazer primeiro a explanação e depois a gente vai ter uns minutinhos finais para perguntas, tá? Mas eu quero agradecer a presença de todos e, Anderson, por favor, mais uma vez, obrigada por estar aqui, sinta-se à vontade. Obrigado, Maria Tereza. Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiramente o convite, né, em nome da Maria Tereza, em nome da Vivian, também da Raquel, né, que foram as 3 pessoas em que eu tive contato nesse período. Então, eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bom, a Maria Tereza já me apresentou, então eu vou seguir direto na temática que nós vamos abordar hoje, que é a questão da saúde mental e obesidade. Né, a ideia aqui é trazer, como a Maria Tereza comentou, né, um estado da arte, né, que nós temos até hoje sobre essa temática, né, e com isso trazer algumas reflexões, né, sobre o presente tema. Bom, eu começo trazendo, né, a questão da obesidade, né, que é o foco aqui, né, e fazendo uma reflexão sobre uma epidemia, né. Essa figura, eu acho que ela nos faz pensar algumas coisas, né, apesar de eu ter um certo receio sobre ela, por todo o cuidado que a gente tem que ter sobre estigmatização, né, das pessoas obesas, tudo, mas eu acho que ela nos faz pensar e refletir certas coisas. Bom, então, eu trago aqui dados, né, da Organização Mundial da Saúde sobre a questão da obesidade. Essa figura que eu estou mostrando para vocês, né, é no sentido de trazer algumas informações sobre a questão, então, dessa epidemia da obesidade no mundo, né, e o que os dados estão nos mostrando. Então, essa primeira figura, então, ele tenta elucidar, né, e mostrar a prevalência, então, de obesidade. Nessa figura, neste caso, seria entre homens, né, com IMC maior ou igual a 30, que é a classificação, né, mundialmente conhecida pela, né, Organização Mundial da Saúde para a classificação da obesidade. Né, esses dados, vocês estão vendo que é de 2014, mas foram os últimos dados que eu achei, assim, em termos de global, né, mais atuais, que eu achei disponibilizados pela Organização Mundial da Saúde. Então, o que a gente observa aqui, né, é que naqueles países, né, onde tem um tom mais avermelhado, digamos assim, estão onde a prevalência, né, de obesidade entre homens está acima de 25% da população, né. Então, nós podemos observar ali que a questão da, né, está principalmente concentrado, né, nos estados norte-americanos, né, Austrália e alguns países mais lá né, da África e da Ásia. A questão da América do Sul, a gente vê que ela está em torno de entre 15% a 24,9%, né, da prevalência de obesidade entre homens, né, adultos, no caso aqui, 18 anos ou mais. Né. O que eu quero ressaltar agora é que vocês prestem atenção na próxima figura, que é sobre, né, a prevalência de obesidade em mulheres. Então, eu procurei trazer aqui para destacar, né, que o mapa muda, vocês observam que muda consideravelmente,
ou seja, países, né, com um tom avermelhado aumenta significativamente. Então, onde a gente observa, né, que grande parte, né, dos países, né, possui, né, uma prevalência acima de 25% da população de mulheres que estão com obesidade, né. Então, e aqui a gente observa também que os países da América Latina que tende também a aumentar essa prevalência em mulheres, né, e o Brasil ficou ali, né, não ficou no vermelho, mas está na faixa anterior, que é entre 15%, né, a 24,9% da população, né, é a estimativa da prevalência de obesidade em mulheres. Então, aqui a gente já começa a destacar, né, que, né, os dados tendem a nos mostrar que as mulheres é um grupo populacional mais vulnerável para a questão da obesidade. E aí nós temos, então, um corpo de evidências, né, publicados na literatura, então, que traz essa questão, né, da transição nutricional, né, de forma global, né, como a epidemia, né, de obesidade, né, e tanto, né, aqui esse artigo ele destaca a questão dos países desenvolvidos, mas a gente sabe que isso também é uma realidade, né, de países em desenvolvimento. Né? Então, aqui eu trago esse artigo porque ele traz no próprio título a questão então, da obesidade como uma pandemia, digamos assim. Sei que nos dias atuais, né, falar em pandemia é um pouco meio controverso, né, mas é o que a literatura científica nos aponta. Bom, aí nós, trazendo um pouco mais aqui para o lado do Brasil, né, nós temos então essa reportagem que saiu no dia 25/7/2019, que mostra, então, né, que mais da metade da população brasileira está acima do peso, né, segundo os dados do Ministério da Saúde. Né? Então, foram dados que foram divulgados, né, e que apontou que 55,7% da população está com um IMC, né, acima do valor considerado normal, né, que é de 25, né, kg por metro quadrado. Aí nós temos, então, também alguns dados mais recentes, né, da pesquisa Vigitel Brasil, né. Aqui eu trouxe os dados de 2018, porque aqui em 2018 eles fizeram todo um comparativo, né, em relação aos dados que eu queria apresentar aqui, que é sobre a questão da obesidade. Né. Então, né, o Vigitel de 2018, né, que é um estudo amplo e nacional, ele trouxe, né, que o Brasil atinge maior prevalência de obesidade, né, 19,8% em adultos nos últimos 3 anos. Né. Então, aqui que eles fizeram uma série, né, histórica, digamos assim, desses dados, né, mostrando, então, aqui de 2006, 2012, né, dados de 2006, 2012 e 2018, né, que mostra, então, que esse percentual entre esses anos de 2006 e 2018 cresceu 67,8%. Né? Então, a gente tem aqui também os dados estratificados, né, pela total de amostra, homens e mulheres, e também por masculino e feminino, onde a gente observa, né, em vermelho ali, que as mulheres tendem sempre, né, na sequência, né, temporal, apresentar, né, uma prevalência maior de obesidade quando comparado, né, aos homens. Aí, os dados do Vigitel, eles também trouxeram, então, que a obesidade cresce mais entre adultos, né, de 25 a 34 anos, ou seja, a faixa mais jovem, né, de adulto, e é mais prevalente na população de baixa escolaridade. Então, aqui nós temos os dados, aqui nesse lado, né, que mostra o crescimento da obesidade, né, por faixa etária. Então, onde se observa que, né, 84% desse aumento de crescimento da obesidade foi entre, né, adultos jovens, né, de 25 a 34 anos, né, mas que também a gente observa que para as outras faixas etárias também houve um crescimento bem significativo. Né. Já em relação aqui ao gráfico da escolaridade, né, a gente tem aqui os dados, então, que mostra, né, com bastante evidência, né, nessa série histórica, digamos assim, que a prevalência de obesidade, ela cresceu, né, e ela é mais prevalente, né, entre aqueles indivíduos com 0 a 8 anos de estudo, ou seja, tem, né, seria um nível fundamental de ensino, né, e que essa, né, prevalência tende a ser mais baixa, né, conforme aumenta o número de anos de ensino. Então, a gente observa ali, né, em amarelo, que essa tendência, né, de prevalência tende a ser, né, um pouco mais baixa entre aqueles que têm 2 ou mais anos de estudo, que seria o nível superior. Bom, aí esses dados do Vigitel 2018, então esse compilado que eles fizeram e analisaram, eles trouxeram também um dado muito interessante para a gente pensar na questão, assim, de
de políticas, né, e de contexto de saúde pública, que a obesidade, então, também tem a ver com o risco de morte e internações no SUS. Então, eles trouxeram alguns dados, né, para se refletir, como, por exemplo, o risco de morte por obesidade em 2017, né, relacionados, né, risco de morte por obesidade foi de em torno de 1,7 para cada 100 mil habitantes em homens e de 2,2 a cada 100 mil em mulheres, ou seja, então, já trazendo esse corpo de evidências, né, das mulheres tendo, né, essas medidas mais elevadas em relação aos homens. Aí também eles trouxeram alguns dados sobre internações e gastos no SUS, né, por exemplo, em 2018 foram registrados, então, mais de 12 mil internações, né, o que correspondeu aproximadamente a 64 milhões por obesidade, né, ocupando um quarto lugar entre as internações por causas endócrinas, nutricionais e metabólicas, né. Então, esses dados eles trouxeram do sistema de internação hospitalar, né, que é do SUS. Seguindo, então, nessa questão da prevalência da obesidade, nós temos alguns estudos, né, que tentaram mostrar, então, essa tendência, né, ou seja, por meio de outros dados, né, trouxeram também essa análise temporal da prevalência de obesidade, né, e esse artigo, então, ele foca exatamente na população de adultos do Brasil, né. O que é interessante observar aqui nesse artigo, né, que eu gostaria de ressaltar, é esses dois gráficos, né, que mostram, então, os dados que foram coletados pelas pesquisas POF, né, de 2002 e 2003, a de 2008 e 2009, e a PNS, né, Pesquisa Nacional de Saúde, de 2013. Então, esses dois gráficos, na verdade, eles estão estratificados, então, por sobrepeso e obesidade, né, e entre homens e mulheres, e por faixa etária, né, um gráfico, então, de 20 a 39 anos, e o outro de 40 a 59, né, representando, digamos assim, duas faixas etárias da população adulta brasileira. Então, ali eu procurei destacar em vermelho, né, o que chama atenção neste caso, que eu gostaria de ressaltar, é a questão da obesidade, né. Então, a gente observa, então, esse incremento da obesidade, né, conforme as pesquisas foram, né, sendo conduzidas. Então, a gente observa ali que entre 20 a 39 anos, né, a prevalência de obesidade é maior entre as mulheres, né, e ela ficou, por exemplo, na Pesquisa Nacional de Saúde, acima de 15% da população nessa faixa etária. Por outro lado, entre aqueles com 40 a 59 anos, essa prevalência, então, tende a aumentar também, né, tende a ser mais elevado do que a outra faixa etária e também tende a aumentar conforme, né, foram comparados os dados. E também, né, fica perceptível a questão, então, da prevalência de obesidade, né, aqui nessa linha entre as mulheres, né, e que quando a gente compara o gráfico de 40 a 59 anos com 20 a 39, a gente observa que essas linhas tenderam a se afastar, ou seja, a prevalência de obesidade, né, entre as mulheres tendeu, né, a mostrar um pouco mais de diferença nessa faixa etária quando comparado aos homens, né, e o que chama atenção também é que na Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, a gente observa que mais de 25% da população, né, de mulheres nessa faixa etária apresentaram, né, obesidade. Então, serve para nos ressaltar essa questão, né, dessa diferença que existe da prevalência de obesidade entre homens e mulheres. Nesse artigo aqui, eles usam os dados de sobrepeso também, e de forma geral o que a gente consegue observar é que os homens, né, tenderam a ter uma prevalência de sobrepeso, né, maior do que as mulheres, né, em ambas as faixas etárias. Contudo, né, mais recentemente, nós tivemos, então, a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, ou seja, que foi um dado mais recente, né, e aqui nesse gráfico, então, nós temos a prevalência, né, de excesso de peso e de obesidade na população adulta, né, estratificado por sexo. Então, basicamente, esse gráfico está trazendo as mesmas informações que tinha naquele artigo anterior, porém, naquele artigo anterior não tinha os dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Né, e o que a gente pode destacar aqui é que, por exemplo, né, na pesquisa Nacional de Saúde de 2019, tanto no excesso de peso quanto na obesidade, né, ela aumentou em relação às outras pesquisas realizadas anteriormente, né, que está com o círculo em vermelho, né, então a questão aqui da obesidade, né, já tinha sido observada que ela é maior nas mulheres, né, do que nos homens. Contudo, aqui nessa pesquisa de 2019, a prevalência de excesso de peso, ela foi maior nas mulheres do que nos homens, né.
Então, né, já mostra que houve o que nas pesquisas anteriores, esse dado tendia a mostrar um excesso de peso maior nos homens, né, já que já fica mais claro esse aumento da prevalência também do excesso de peso, né, em mulheres. Bom, nós também temos dados que a gente está analisando, né, que é uma comparação, então, desses indicadores de peso, né, de índice de massa corporal de prevalência de obesidade, comparando, então, uma comparação entre 2 estudos de base populacional e com amostra representativa, né, de mulheres adultas do sul do Brasil. Então, esse é um artigo que está em preparação para publicação. Eu não vou adentrar muito, mas só para ressaltar, né, para trazer as informações que estão indo, né, estão indo no sentido dos estudos prévios que eu apresentei anteriormente. Então, foi os 2 estudos, um conduzido em 2003 e outro conduzido em 2015, onde a gente observou, por exemplo, né, que a média do IMC em 2003, né, entre essas mulheres adultas, foi de 25,9, né, quilogramas por metro quadrado. Né, e que na pesquisa mais recente de 2015, essa média de IMC já aumentou para 28,1 quilogramas por metro quadrado. E aí, quando a gente, né, transforma esse dado em prevalência de obesidade, que seria o IMC maior ou igual a 30, a gente observou, né, um aumento, né, na comparação entre esses 2 estudos transversais de 73%. Ou seja, no estudo de 2003, 18% das mulheres eram consideradas e classificadas como obesidade. Já no estudo de 2015, nós observamos que isso foi para 31%, ou seja, mais de 30% da amostra já foi classificada com obesidade. Então, eu trouxe aqui só para ressaltar algumas informações que o nosso grupo de pesquisa está estudando, né, e também para trazer informações que agregam com os dados, digamos, mais nacionais. Em relação à obesidade abdominal, que também é uma forma de obesidade, né, que também está mais relacionado com riscos cardiovasculares, né, nós temos, então, aquela classificação que é da Organização Mundial da Saúde, né, que a obesidade abdominal, então, ela é principalmente, né, caracterizada pela questão da circunferência da cintura e que tem pontos de corte já bem pré-definidos, estabelecidos, né, pela Organização Mundial da Saúde, que seria maior ou igual a 24, né, como um risco elevado entre os homens, e um risco muito elevado, maior ou igual a 102 centímetros. Já entre as mulheres, um risco elevado seria em torno de 80, né, seria maior ou igual a 80 centímetros, e nas mulheres maior que 88, né, então é um risco mais elevado para problemas cardíacos e outros riscos cardiometabólicos. Né, então, tem alguns estudos na literatura, então, que apontam, né, essa questão da prevalência e da tendência, né, dessa questão da adiposidade abdominal, e esse artigo é bem interessante, porque ele trata da população adulta americana, mas é interessante porque eles fizeram um comparativo, né, de 1960, com dados de 1960 ao ano de 2000, ou seja, foi um período bem amplo, né, que eles analisaram, né, e o que é interessante trazer aqui, né, então, aqui nós temos esse gráfico, né, que seria a distribuição da circunferência da cintura na população adulta americana, né, de 1960 ao ano de 2000. Então, o que é interessante aqui é observar como que as curvas que estão apresentadas nesse gráfico, elas se comportam. Né? Então, nós temos aqui, né, com um triângulo, os dados de 1960 e 62, depois, né, em pontilhadinho, 1988, né, a 1994, e depois, por último, os dados de 1999 a 2000. Então, o que é interessante observar é que essa curva, né, as curvas tenderam a ir para o lado, né, elas deram uma pequena achatada e foram indo, né, em direção, né, foram aumentando para o lado de maior circunferência da cintura, ou seja, mostra que houve nessa média da circunferência da cintura, houve um deslocamento, né, de aumento, né. Esse gráfico aqui ele está mostrando em homens, né, que houve esse aumento, né, ao longo desse período que foi analisado. Já esse gráfico aqui, ele fica mais nítido ainda, né, quando comparado apenas, né, os dados de mulheres, onde a gente observa, por exemplo, que em 1960, dos dados de 1960, né, esse gráfico ele tendeu a ter uma distribuição mais alta, né, numa circunferência mais baixa, que depois ele foi, né, se achatando, ou seja, maior número de mulheres, né,
com o maior aumento da circunferência da cintura. Ou seja, nos evidencia, né, que houve, né, um deslocamento dessa distribuição, né, dessa média de circunferência da cintura, né, conforme os anos em que esse estudo se propôs a analisar. Né? E aí, né, destacando também que a literatura ela é muito vasta no sentido de trazer essa questão da circunferência da cintura, né, e da adiposidade abdominal ou da obesidade abdominal, né, como um marcador importante para mortalidade por todas as causas, né. Então aqui eu trouxe apenas alguns estudos que abordam essa questão, né, desse tipo de adiposidade ser um preditor para a mortalidade, né. Então, as evidências científicas são muito fortes nesse sentido. Bom, entrando na questão da saúde mental, também primeiramente, vou procurar trazer alguns dados mais globais, né, que tentam nos trazer, né, esses indicadores, né, das medidas de ocorrência sobre a questão de algumas desordens mentais, né. Então, nós temos esse estudo aqui do Global Burnout Disease Study, 2015, onde ele mostra a prevalência, então, de desordens comuns mentais, né, pela população e por regiões da Organização Mundial da Saúde. Então, aqui a gente tem, né, as prevalências, né, de desordens depressivas e de ansiedade, né, que estão, né, o azul mais escuro, né, o azul mais escuro seria a questão depressiva, e de ansiedade, né, o azul mais clarinho puxado para o verde. Então, a gente observa aqui que a região das Américas, né, como aqui foi classificado, né, tende a ter uma prevalência mais elevada dessas duas desordens, digamos assim, né, em relação até aos dados gerais do mundo, assim como outras regiões, né, destacando também que a região africana também tem prevalências maiores. A gente pode observar que as prevalências dessas desordens mentais, né, não tem ocorrências que nem na obesidade, que gira em torno de 25%, 30% da população, ou seja, são ocorrências menores, mas que também não deixam de ter, né, a sua relevância em termos, né, de um problema de saúde pública. Bom, aí esse estudo também, então, agora ele faz uma série de estratificações dessas análises, e aqui eles mostram, por exemplo, a questão das desordens depressivas na população, aí já tentando mostrar esses dados por regiões, mas também entre homens e mulheres, né, e no geral. Então, o que a gente observa aqui, né, aqui está relacionado a questões, né, de desordens de depressiva, e o que a gente observa aqui é que em todas as regiões, né, essas prevalências tendem a ser maior, né, a sua ocorrência é maior em mulheres, quando comparado aos homens, né. As mulheres estão aqui com o azul mais escuro e os homens, né, com esse verde mais claro, né. E a região das Américas, né, que é onde a gente está, ela tende, né, a apresentar aqui, principalmente, né, entre as mulheres, uma prevalência mais elevada, e também a região aqui da África que também se destaca, né. Depois esse estudo também traz a questão das desordens de ansiedade, né, e aqui fica então mais evidente ainda, né, do que as questões depressivas, a questão da ansiedade. A região das Américas, então, ela se destaca, né, em relação às demais regiões, né, e também em relação aos dados mais globais, que é esse último comparativo de barras, né. Então, aqui a gente observa, né, que tem uma diferença, e principalmente, né, destacado essa diferença na população, né, de mulheres ou feminina. Então, que a gente observa que se destaca bastante. Então, com base nesses dados, né, eu achei esse artigo, que foi publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, né, e que os autores, né, eles trouxeram, inclusive, nesse título, né, o Brasil, né, um líder mundial na ansiedade e nas taxas de ansiedade e depressão, e essa carta para os editores, né, não é um artigo em si, mas é uma carta para os editores, justamente foi baseado nesses dados que foram apresentados pela Organização Mundial da Saúde. Então, destacando o Brasil, né, destacando essa questão das prevalências desses transtornos, né, na população brasileira. Além disso, então, nós temos outros estudos que tentaram né, trazer dados de prevalência global, né, de transtornos mentais comuns, e aqui tem uma revisão sistemática e meta-análise
né, que considerou dados de 1980 até 2013, né. Então, basicamente, né, com esse estudo, ele apontou que 1 a cada entre 5 respondentes, né, foram identificados, né, entre os critérios, né, de transtorno mental comum durante, né, os 12 meses anterior ao acesso, né. Isso representaria em torno de 17,6%, né, em termos de prevalência. Né, contudo, ali destaca-se que em torno de 29%, né, dos respondentes foram, né, identificados como tendo alguma experiência de transtorno mental comum, né, durante a sua vida. Então, esse foi um dos principais achados. Então, foi uma revisão bem ampla, né, apesar de ser de 2014, ela considerou diversos estudos, né, em 63 países. Então, trouxe esses dados bem interessantes. Bom, em relação aqui ao Brasil também, nós temos os dados, né, com revisão sistemática e meta-análise, que tentaram focar, então, na questão da prevalência de depressão, né, na população adulta brasileira. Né? E aqui nesse estudo, então, eles, né, destacam, então, foram incluídos 27 estudos, incluindo mais de 460 mil indivíduos, né, e os estudos, a maioria dos estudos tendeu a reportar mais dados em mulheres, 66% dos estudos incluem mais mulheres do que homens. Né? O principal achado desse estudo, né, é que a prevalência de sintomas depressivos foi em torno de 14%, né, enquanto que a prevalência, né, de uma desordem depressiva maior foi de 8%, né, no último ano, digamos assim. Né, e também na questão da prevalência de alguma desordem depressiva durante a vida foi já de 17%. Né, e cabe destacar que o estudo ele considerou que todas as taxas foram maiores em mulheres do que em homens, ou seja, então, trazendo confirmando, né, essas informações e trazendo, né, as mulheres sempre como um grupo mais vulnerável, né, para a questão da saúde mental. Bom, aí a gente entra, então, na questão de qual a relação, né, entre saúde mental e obesidade. Né? A minha ideia aqui é trazer alguns dados, né, e eu vou continuar focando em estudos, né, com alta evidência científica, principalmente estudos de revisão sistemática com meta-análise sobre essa relação. Né? Então, eu começo aqui por esse estudo, né, que o título do próprio artigo foi, né, depressão causa, né, obesidade, então uma meta-análise, né, de estudos longitudinais, né, sobre depressão e a questão do controle de peso. Então, basicamente, né, esse estudo, né, ele mostra, né, um efeito da depressão, né, sobre a questão do controle de peso, realizado por estudos longitudinais, né, onde, então, ele apontou, né, que o risco, né, de depressão, o risco de depressão para a ocorrência de obesidade, o desenvolvimento da obesidade foi particularmente maior, principalmente entre adolescentes, né, femininos, que chegou a uma medida, né, de odds ratio de 2,57, ou seja, bem elevada. E nesse gráfico aqui, então, eu estou destacando aqui em vermelho, né, essa medida, digamos, é a sumarização de todos os estudos que foram incluídos nessa meta-análise e que mostraram, então, uma significância estatística, né, para esse efeito da depressão sobre o controle do peso. Bom, aí eu sigo trazendo, então, outros artigos, né, como, por exemplo, esse aqui, que é a questão de depressão e obesidade, então, uma meta-análise, né, de estudos de base populacional, né, então, onde foram incluídos, né, mais 17 estudos, com mais de 2 mil participantes, né, e que achou, né, uma associação positiva, né, para as mulheres, né, e uma menor significância, né, até não significativa, né, para homens. Esse estudo, então, ele achou uma associação positiva entre depressão e obesidade na população em geral, né, e que isso aparenta ser mais marcado, essa associação, principalmente entre as mulheres, né. Esse estudo aqui, ele é mais antigo, é de 2010, né, contudo, né, nós temos outros mais recentes. Esse aqui é o gráfico de meta-análise nesse estudo, né, então, aonde, então, eles incluíram nessa medida de ocorrência, né, tanto homens quanto mulheres. A gente observa aqui que eles incluíram na análise tanto homens quanto mulheres, né, e que aqui em vermelho nós temos a medida de sumarizada, né, desses estudos que foram incluídos,
né, onde a gente observa, então, o que foi de 1,18%, né, esse odds ratio, né, da associação entre obesidade e depressão, né, e, porém, eles de repente excluíram alguns estudos que eles consideraram outliers, e essa medida, então, ficou mais evidente, digamos assim, né, ficou mais evidente, aqui foi para 1,26, ou seja, a significância estatística, né, dessa associação ficou, né, com maior robustez, digamos assim. Bom, aí quando a gente fala, né, sobre essa questão da obesidade, ansiedade e obesidade, depressão, ansiedade e obesidade, nós não podemos desconsiderar a questão da bidirecionalidade, né, que pode existir nessa associação. O que seria essa bidirecionalidade? A bidirecionalidade seria essa questão até que ponto a gente pode inferir que a depressão, a ansiedade causa obesidade, ou se é a obesidade que leva à depressão ou à ansiedade. Então, com base nisso, alguns estudos de revisão, né, procuraram explorar essa questão da bidirecionalidade. Então, esse primeiro estudo aqui, né, é a questão, então, da obesidade como um efeito sobre a depressão. Também é uma revisão sistemática, essa aqui é uma revisão sistemática de estudos epidemiológicos, né, publicado um pouco mais antiga, em 2008, então ela não tem a meta-análise em si, mas ela já apontava alguns dados, né, que, por exemplo, os estudos de corte prospectiva, eles foram mais consistentes, né, em indicar essa possível associação da obesidade, né, aumentando uma maior chance, né, uma maior ocorrência de depressão ou de desfechos depressivos, né, em relação nessa associação. Contudo, né, os estudos transversais, né, eles também tenderam a apontar principalmente, né, em mulheres, né, mas já em homens não. Contudo, a conclusão final desse estudo, que, ressaltando, foi lá em 2008, né, eles tenderam a chegar a uma conclusão que houve um baixo nível, né, um nível fraco de evidência suportando essa hipótese de associação entre obesidade para aumento, né, da incidência de desfechos depressivos. Contudo, né, a ciência seguiu e novos estudos foram realizados, como esse aqui em 2010, né, onde então já se propôs analisar a questão do sobrepeso, obesidade e depressão, aí sim considerando já, né, tentando sumarizar os dados, os resultados individuais dos estudos por meio de uma meta-análise. Nesse sentido aqui, então, né, esse artigo ele é bem interessante, porque ele explorou tanto a questão do MC levando para a depressão, assim como a depressão levando para o MC, ou seja, eles tentaram fazer justamente essa comparação, uma possível bidirecionalidade que possa existir nessa associação. Então, aqui, interessante nesse gráfico desse estudo, né, esse gráfico aqui ele está apontando a questão, então, do MC levando para a depressão, né, e aqui eles fizeram toda uma análise, então, né, estratificada, né, por sobrepeso e obesidade. Né, então, chama a atenção aqui, né, que tanto para a obesidade, né, quanto para o sobrepeso, então, houve uma associação significativa, né, onde a gente pode ver aqui, né, pela pirâmide, né, que ela não encosta na unidade, que é essa linha central. Então, a gente observa ali, então, que, né, ter obesidade aumentou em 55%, né, a probabilidade de ocorrência de depressão. Já a magnitude de efeito foi um pouco menor, né, para sobrepeso, mas também ainda foi significativa, né. Esses dados aqui, então, o MC, que aqui é obesidade e sobrepeso, levando para a depressão. Já nesse outro gráfico, aparentemente parece ser igual, mas não é, porque aqui eles fizeram, então, essa sumarização dos resultados dos estudos que exploraram, então, a depressão, né, em relação à obesidade e sobrepeso, né. E aqui chama a atenção, então, que, em relação à obesidade, né, eles acharam até uma medida de ocorrência semelhante, né, e significativa, ou seja, né, a presença de depressão aumentou, né, em torno de 58% a probabilidade, né, de obesidade. Por outro lado, no sobrepeso, essa associação ela não se mostrou significativa, ou seja, a depressão levando, né, a questão do MC maior, no caso, o sobrepeso. A gente observa isso, né, considerando aqui a pirâmide final, né, dessa análise
sumarizada dos estudos e que inclui, né, a nulidade ali, que seria a linha central de associação. Ainda seguindo, então, teve uns estudos de revisão mais específicos sobre essa questão da relação bidirecional entre depressão e obesidade, né, e esse estudo aqui, então, ele é mais recente, de 2016, né, e que trouxe, então, dados no mesmo sentido do artigo anterior, só que também incluindo dados mais atuais, né. Então, aqui nessa revisão sistemática, a gente observa, então, uma depressão levando para a obesidade em relação ao sexo, né. O que chama a atenção aqui, então, que das medidas sumarizadas que foram exploradas, chamou a atenção que essa associação, então, depressão levando à obesidade, né, ela foi significativa no grupo de mulheres, né, quando foi estratificado, então, só para os estudos conduzidos em mulheres, né, e também, claro, na medida que geral, né, contudo, nos homens, essa associação, ela não foi significativa, né, a gente observa aqui que o intervalo de confiança ele inclui 1, não mostrando uma significância. Daí depois, então, a questão da obesidade levando para a depressão em relação ao sexo, né. Aqui também o resultado foi bem semelhante, no sentido de que, né, a associação ela foi significativa, né, nos estudos em mulheres, né, e que os estudos só com os homens não tenderam a mostrar essa associação. A gente observa aqui em cima com 1.12, mas o que chama a atenção é que no grupo das mulheres essa evidência se manteve, assim também como no grupo geral, né, que daí considerou tantos estudos com homens, mulheres, e assim como aquele que incluir ambos. Bom, aí a relação, então, entre a obesidade abdominal e a depressão também foi investigada, né, por revisão sistemática e meta-análise. Então, aqui eu vou passar rapidamente, porque o meu foco maior seria a obesidade, mas é só para indicar, então, que estudos com obesidade abdominal também, né, são um pouco mais escassos, mas também tende a mostrar. Então, esse gráfico de meta-análise, ele mostra, então, né, desse estudo, né, da relação de obesidade abdominal com a depressão, né, então, ele mostra aqui, então, né, em torno de 38% maior, né, o risco, né, aqui no caso é de depressão naquelas mulheres que têm obesidade abdominal. Aqui também tem um outro estudo, então, que traz aí já a questão da obesidade com a questão da ansiedade. Até então, os outros estudos focaram muito a questão da depressão, né? Então, esse estudo aqui, ele buscou, por meio de uma meta-análise, investigar a frequência de sintomas de ansiedade, né, na população com obesidade ou sobrepeso, né? E aqui, então, também a gente tem, né, esse gráfico de floresta da meta-análise, né, que eu procurei destacar aqui em vermelho. Essa primeira parte, então, ele mostra a questão da obesidade, né, então, onde mostrou uma associação, né, bem significativa, ou seja, né, que a presença, né, de sintomas de ansiedade foi, né, 32% maior entre aqueles que têm, né, obesidade, e esse gráfico aqui está mostrando só os dados, né, de estudos transversais, né. Já em relação ao sobrepeso, também houve uma associação, né, no mesmo sentido, contudo, né, a magnitude foi menor, né, foi de 1.14, ou seja, a obesidade se destacou bem mais aqui, né, em relação à ocorrência de transtorno de ansiedade. Aqui nesse gráfico, do mesmo artigo, porém aqui nesse gráfico ele está incluindo apenas os estudos prospectivos de corte. Então a gente já observa que há um número bem menor de estudos, né, com esse desenho e com esse delineamento, né, e aqui então fica também, eles acharam uma evidência, né, apesar dos poucos estudos em relação à obesidade, né, ou seja, o maior número, né, de frequência de ansiedade, né, entre os indivíduos com obesidade, que foi de 1.14, ou seja, 15% maior, né. Já aqui, com sobrepeso, não houve uma associação significativa, né, apesar da medida ali ter sido acima de 1, mas a intervalo de confiança fez com que perdesse, né, a significância estatística. Ou seja, o dado ele mostra que dos estudos prospectivos é que essa associação é mais evidente, né, em relação à obesidade do que com sobrepeso. Bom, aí depois nós temos então a questão da obesidade, também com a questão de desordens de ansiedade, também uma meta-análise, né, esse aqui é de 2010, onde também a medida sumarizada, né, dos estudos incluídos, nesse caso aqui foram só estudos transversais, né, que também tenderam a mostrar, né, uma associação bem significativa, que foi de 1.4, ou seja, 40% maior, né,
a probabilidade, né, de ocorrência de ansiedade entre as pessoas com obesidade. Bom, depois de trazer esses dados assim, de evidência que mostre, que ressalta essa possível associação, a gente entra num debate, né, que eu não vou me aprofundar aqui, mas é só para trazer os principais aspectos que a gente tem entre causas e efeitos que a gente pode debater, né. A gente sabe, por exemplo, que as causas de obesidade, né, ela tem são multifatorial, né, isso já é bem consistente na literatura, e seus efeitos também, né, a obesidade tem efeitos multifatoriais em diversas abordagens. Assim também, né, como as causas e efeitos segue um outro gráfico que segue várias questões que podem ser causa e efeito da obesidade, e aqui causas que podem levar à obesidade e seus efeitos, né, da obesidade. Então, a gente vê que tem uma série de fatores, né, principalmente comportamentais, mas que também inclui toda uma gama de características sociodemográficas, né. Então, alguns estudos mais atuais, né, tendem a trazer esse debate, né, sobre os possíveis mecanismos biológicos que expliquem essa relação entre depressão e obesidade. Esse artigo é bem interessante, né, é um artigo mais recente, de 2019, né, onde ele traz todo, então, o que existe de evidência, né, sobre esse mecanismo causal, principalmente nas questões mais biológicas, né. O que eu acho interessante desse artigo, então, é que com base de toda a revisão que eles fizeram, né, eles trouxeram, então, essa figura, né, que tenta nos trazer uma possível exemplificação desse mecanismo causal, né, principalmente nessa questão biológica, né, da questão depressão e obesidade. Então, a gente observa ali que existe uma série de fatores genéticos, de estresse, né, que pode desencadear todo um processo de inflamação e de alteração, desregulação, né, que envolve dieta, que envolve o eixo, né, da hipotálamo e hipófise adrenal. Então, ou seja, tem todo um aprofundamento do mecanismo que tenta explicar biologicamente essa associação. Né, contudo, né, tem outros estudos também mais recentes que tentam, né, indicar a mediação, né, da bidirecionalidade entre obesidade, depressão em mulheres. Então, esse estudo ele é bem interessante porque ele, então, com base na literatura, ele também tenta fazer todo uma sumarização desses dados, né, de potenciais mediadores. Então, essa figura ela é bem interessante, né, porque ela mostra aqui, então, a questão da obesidade, né, e da depressão, e justamente essa bidirecionalidade que os estudos vêm discutindo, né. E aqui a gente, então, mostra aqui que eles pontuaram, né, questões físicas, sociais, né, e até questões emocionais, como possíveis, né, e principais mediadores dessa associação, dessa relação e dessa bidirecionalidade. Né, então, com base assim, nesse compilado, digamos assim, das evidências que a literatura nos traz, né, nós podemos, então, de uma forma geral, ver que ambas as condições de saúde, tanto a obesidade quanto as questões mentais, elas tendem a apresentar uma maior prevalência, né, e medidas de ocorrência da associação em mulheres, né, que a direção temporal da associação ainda não está totalmente estabelecida, ou seja, a causalidade, ou seja, essa bidirecionalidade, né, a presença de um aumenta o risco de desenvolver o outro, ainda é uma questão, né, a ser explorada. A questão dos mecanismos biológicos, né, que tem toda uma explicação, e também tem o contexto da diferença por sexo, né, mediadores comportamentais e psicossociais, que a questão, então, os estudos apontam que a questão do sexo e gênero, né, ou do gênero, se quiser ampliar um pouco mais a discussão, né, tem fatores importantes, aí vai entrar toda uma questão de diferença de sexo em relação, né, a todos os mecanismos biológicos que existem entre homens e mulheres, assim também como as questões sociais, né, e psicossociais, que são diferentes também entre homens e mulheres. E também tem toda uma discussão que alguns estudos trazem, que é até que ponto, né, o uso de medicamentos e mudanças comportamentais ou alimentares, aí já focando, né, na questão do tratamento, né, ou seja, indicando, né, uma discussão sobre possíveis tratamentos ou quais seriam as melhores formas de tratamento, né, para essa questão. Bom, agora eu vou apresentar rapidamente alguns dados, né, do que foi apresentado no último Congresso de
psiquiatria que foi presencial, que foi em Lisboa em 2019, e aí o que aconteceu? Nós fizemos uma associação com os dados, né, dos estudos de base populacional de mulheres aqui no sul do Brasil, né, então esse estudo aqui então, foi a questão dos transtornos mentais comuns com obesidade, né, em mulheres. Então, basicamente, eu não vou focar a metodologia do estudo, mas foram, né, estudos epidemiológicos, de base transversais e de base populacional. Né? Então, esse estudo foi conduzido em 2015. O que eu quero ressaltar aqui é que, diferentemente do que eu apresentei antes, que os estudos ficaram mais em questões de classificação de depressão e ansiedade, aqui nós utilizamos um instrumento que é muito conhecido, né, que é muito utilizado, que é o SRQ-20, né, que ele é um instrumento de screening, né, ou de indicador de possível presença, né, de transtornos mentais comuns. Né, então, ele é um instrumento com 20 itens e no caso das mulheres, né, aquelas que apresentam, né, que pontuam desses 27 ou mais pontos positivos, ela é classificada como, como uma possível presença de transtorno mental comum. Então, nós fizemos essa associação, né, com a obesidade, que seria o MC maior ou igual a 30. Isso, é claro, ajustando para diversos fatores sociodemográficos e comportamentais. Então, basicamente, né, nessa amostra, a prevalência de obesidade foi de 33%, né, foi a prevalência, né, e a prevalência de transtorno mental comum foi de 33,2%, ou seja, foram similares. Né, e depois, então, após ajuste, né, para fatores, né, a gente observou aqui, então, nessa tabela, né, nós temos o dado sem ajuste e o ajustado multivariado, que está em vermelho, onde a gente identificou, por exemplo, né, que as mulheres com presença de transtorno mental comum tiveram 20% maior probabilidade de ter obesidade, né, quando comparado às mulheres sem a presença de transtorno mental comum. Né. Depois, também, um outro estudo que foi apresentado nesse congresso foi já também uma relação, então, entre o transtorno mental comum com a obesidade abdominal, aí com um grupo populacional um pouco diferente, que seriam mulheres trabalhadoras de turnos. Né, nesse estudo, também foi um estudo transversal, né, que teve esse objetivo, nesse resumo que foi apresentado, então, de investigar essa relação, incluiu mais de 1.200 mulheres, né, 1.200 trabalhadores, sendo maior 785 mulheres, né, adultas, acima de 18 anos, e o instrumento utilizado foi o mesmo que eu apresentei no estudo anterior, o SRQ-20, né, que é esse indicador de uma possível presença de transtornos mentais comuns. Né, e a questão da circunferência da cintura, então, foi aquela da Organização Mundial da Saúde, maior ou igual a 88 centímetros para mulheres e maior ou igual a 102 para homens. Também fizemos toda uma análise ajustada, né, para fatores sociodemográficos e comportamentais, né, e a prevalência de obesidade abdominal nessa amostra foi de 23,1% geral, contudo, entre as mulheres foi de 30,2% e entre os homens nas mulheres que nos homens. Já o transtorno mental comum foi em torno de 27%, né, sendo em torno de 30% entre as mulheres e de 20% entre os homens, ou seja, também destacando uma maior prevalência entre as mulheres. Né. E depois também, então, após ajuste, né, aqui eu apresento essa tabela, onde eu quero destacar aqui que na amostra total, nós identificamos, por exemplo, uma probabilidade 27% maior, né, de obesidade abdominal na amostra total entre aqueles que têm, né, o transtorno mental comum, mas, porém, ao estratificar essas análises entre homens e mulheres, a gente observa que entre os homens não houve uma evidência, já entre as mulheres, né, a evidência foi mais significativa, ou seja, né, entre as mulheres a probabilidade foi 26% maior de ocorrência de obesidade abdominal, né, entre aquelas com presença de transtorno mental comum. Então, algumas conclusões, né, que ambas as condições, né, tanto o transtorno mental comum, né, teve uma associação independente com a obesidade, principalmente, né, em mulheres adultas, e que tanto a prevalência de obesidade e de transtorno mental comum foi maior entre as mulheres do que os homens. Né. Aqui nós temos, só para ressaltar, tem uma dissertação de mestrado, que foi, né, a Associação de Transtornos Mentais Comuns e Obesidade Abdominal, que foi conduzido no Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da URGS. Então, foi eles usaram os dados do ELSA Brasil e
eu vou direto aqui para o resultado desse estudo, onde eles também identificaram, né, que o transtorno mental comum demonstrou uma associação com a obesidade central. Eu não achei o artigo final desse estudo, mas eu trouxe aqui só para mostrar que ele foi explorado também, né, nessa pesquisa grande, que é o ELSA Brasil, né, e que também tendeu a mostrar essa associação. Inclusive, ali eles ressaltam que a questão da depressão, né, houve, né, uma associação bem significativa, e a ansiedade, né, também houve uma associação, eles identificaram essa questão. Depois também tem um estudo, né, que foi publicado em 2015, que investigou a associação, né, de obesidade, sobrepeso e transtornos mentais comuns em nutricionistas. Então, esse é um artigo, depois, se o pessoal quiser ver, tá, é o Jornal Brasileiro de Psiquiatria. É interessante, então, que aqui o grupo investigado foi 289 nutricionistas, né, foi conduzido no município de Rio de Janeiro. Eles usaram instrumentos diferentes para transtorno mental comum, que foi o GHQ-12, é um outro instrumento, e eles fizeram toda uma análise, né, ajustada. A conclusão final desse estudo, né, que procurou investigar a associação em nutricionistas, é que na análise multivariada não apresentou uma associação significativa após os ajustes, né, para variáveis socioeconômicas, laborativas e de saúde. Né. Entretanto, as prevalências desses eventos na população foram consideradas altas nesse estudo. Então, eu procurei trazer aqui só no sentido de ver que já existe até essa associação numa amostra bem específica. Então, já indo para finalizar, que o meu horário está estourando, né, então, cabe destacar, né, que a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, essa temática sobre obesidade é uma das linhas, né, prioritárias dos estudos, né, do Ministério da Saúde, e visando essa Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Eu trago aqui só para fazer mais um merchandising no recente artigo que nós publicamos, né, e que tem a ver, então, com essa questão da área prioritária, né, da PNE, da Política Nacional de Saúde e Alimentação, só para quem tiver interesse, que é a questão, então, de possíveis estratégias de intervenção nutricional para o manejo, né, da sobrepeso e obesidade na atenção primária, né, que foi conduzido aqui pela professora Raquel Canuto, né, da URGS, né, e algumas reflexões finais, né, nesse momento que a gente está passando, que é o Covid-19. Então, como essas duas temáticas, né, eu fiquei pensando se eu falava ou não, mas como essas duas temáticas, tanto a obesidade quanto a saúde mental, elas estão muito presentes nesse debate científico sobre a Covid-19. Então, algumas reflexões que eu trago, bem breves, né. Então, por exemplo, lá no início da pandemia, né, já se começou a ter todo um debate, né, obesidade e Covid-19, onde as pandemias se encontram. Então, isso foi uma reportagem publicada em 9 de abril de 2020, e nessa época já existia toda a literatura científica já estava começando a indicar, né, que pessoas obesas estavam tendo maiores complicações pela Covid-19, e ontem eu fiz uma busca no PubMed, destaco aqui, que buscando por Covid-19 e obesidade no PubMed, já existe mais de 1.800 artigos publicados sobre essa temática, ou seja, a gente observa que já existe várias revisões sistemáticas com meta-análise, e que mostram, né, que, por exemplo, que a obesidade, ela está muito relacionada a maiores complicações da Covid, inclusive a maior mortalidade. Então, o corpo de evidência científico nesse último ano, né, que começou com apenas alguns relatos, né, mais localizados, principalmente nos Estados Unidos, onde a pandemia chegou mais cedo, por exemplo, que aqui no Brasil. Então, e já indicou, e hoje nós temos um corpo de evidência bem interessante sobre essa questão da obesidade, principalmente para essa questão de maior risco, né, para a doença Covid-19. Aí depois, agora, mais recentemente, nós estamos tendo um outro debate, que é o número de pessoas obesas tende a crescer com a pandemia, então isso já é uma discussão mais atual, né? Inclusive saiu recentemente no noticiário, né, tipo 9 de março de 2021, né, tem um estudo da USP que já está apontando que na pandemia, né, 19,7% dos brasileiros já ganharam peso, né, esses dados que eles estão apresentando, né, faz parte do núcleo de pesquisa epidemiológica de nutrição e saúde da USP, né, que tem a ver com os dados que são de uma pesquisa bem grande que eles têm. Em relação à Covid e à saúde mental, né, aí se destaca mais ainda, né, fazendo essa busca no PubMed, ou seja, são mais de 5.000 artigos publicados, né, e as evidências aqui tendem a trazer a questão da Covid para o aumento dessas doenças mentais, né. Inclusive tem aqui esse artigo recente, que foi até publicado por pesquisadores aqui do Brasil,
né, e que traz essa questão, então, da Covid-19, o impacto da saúde, né, o impacto global na saúde mental, que é justamente, né, trazendo essas questões, né, de como que a Covid vai impactar nos casos, né, e na saúde mental de forma global. Diferentemente da a obesidade, eu acho que o debate está recém começando, até porque a saúde mental, a sua ocorrência, ela é mais curta, digamos assim, ou seja, vai ser mais rápido observar, né, efeitos na saúde mental em relação ao Covid do que na obesidade. Bom, seria isso, muito obrigado, espero ter contribuído de alguma forma no debate. Com certeza, Anderson, muito obrigado. O tempo, assim, foi no tempo certo. Nós vamos perguntar se alguém tem algum comentário para fazer. Eu estou olhando aqui no chat. E, Anderson, enquanto eu espero, a gente tem uns 2 minutinhos, a gente ainda tem, mas eu queria comentar 2 coisas, chamar a atenção daquele estudo que, quando a gente compara até em 2003, o estudo de saúde das mulheres de 2003 e de 2015, e que a gente nós fizemos uma curva de aumento e de crescimento desde 15 anos de idade, uma informação retrospectiva, desde 15 anos até 50 anos de idade, e em que a curva praticamente é uma linha com a inclinação ascendente e constante, a inclinação eu diria constante, exceto no grupo de 20 a 30 anos. Aquilo eu acho um dos dados mais impactantes, porque, na verdade, enquanto era uma linha mais constante, de inclinação ascendente e constante, nesse último nosso estudo, em 2015, ele meio que demarca, visivelmente a gente enxerga que o maior incremento de obesidade realmente está se dando dos 20 aos 30 anos, o que é muito cedo. E ainda, outra coisa que eu também gostaria de pontuar, nesses estudos, na comparação desses estudos, só contribuindo em relação à obesidade, é que isso que tu comentasse, em 2003, nós ainda conseguíamos, quando a gente fazia a média de BMI, de índice de massa corporal, a gente ainda encontrava, assim, mulheres jovens, solteiras, de alta escolaridade, de mais elevada renda, ainda tinham um BMI inferior a 25. Já em 2015, nenhuma categoria de todas as variáveis que nós investigamos apresentou uma média de BMI abaixo de 25. Isso é um dos dados muito chocantes, que eu acho. E também queria chamar a atenção, agora voltando para a relação final, é a questão da bidirecionalidade, que a gente viu várias revisões sistemáticas seguidas de meta-análise tentando decifrar a bidirecionalidade, mostrando a relação, inclusive, que às vezes ocorre de um lado em obesidade, mas não em excesso, em sobrepeso. É que, na verdade, a gente pensando assim, direcionalidade como um dos critérios de causalidade, né, um dos critérios para avaliar causalidade, provavelmente aquela tradicional bidirecionalidade de exposição e desfecho, direcionalidade, na verdade, ela é muito complexa, e provavelmente tenha a bidirecionalidade, não é nenhum efeito de estudos, existe essa bidirecionalidade, e ela se dê em diversas dimensões entre elas, entendeu? Dimensões, forças, e que eu acho que vai sempre ser mostrado isso nos estudos, a relação do transtorno mental com a obesidade e vice-versa. Então, esse era um comentário que eu tinha a fazer, e, por favor, sente-se à vontade a fazer um comentário, e eu queria ver se tem alguém aqui fazendo alguma pergunta, mas eu realmente não estou visualizando. Sim, sobre a questão dos dados, na verdade, como eu já tinha bastante coisa, acabei não trazendo a questão daquela claro. Que a gente fez. Eu procurei mais só para reforçar os dados que a gente tem nacionais que mostram esse aumento da prevalência, né, de forma, comparando, né, os diversos estudos, diferentes momentos, né, essa comparabilidade, né, ali é interessante também que tem, né, aquele artigo que ele estratifica por faixa etária, que mostra, né, essa questão que ambas faixas etárias são
importantes, né, de se observar esse aumento, esse incremento da obesidade. Já em relação à questão da bidirecionalidade, sim, chama bastante atenção, né, que os estudos tendem a explorar, e é uma temática que ainda não está totalmente elucidada, né, e também chama atenção que não se consegue também elucidar pela poucos estudos longitudinais com esse propósito, né, tanto é que teve aqui uma revisão, né, que conseguiu incluir três estudos apenas, né. Tendeu a mostrar uma indicação da associação, né, mas a gente sabe, o interessante seria, né, para elucidar essa questão da bidirecionalidade, a gente teria que ter, de repente, né, alguns estudos, né, de corte, né, de longos, que pudessem explorar bem essa questão, né, para tentar, digamos, chegar numa evidência melhor, digamos assim, sobre qual seria essa direção de associação. Que talvez seja uma relação bidirecional, e que talvez seja, porque a plausibilidade biológica até pode existir. Então, assim, é a pergunta que eu acho que fica no ar, mas eu acho que sim. Anderson, eu estou vendo aqui que as pessoas estão te parabenizando pela tua apresentação, tá? Eu também queria te parabenizar, foi excelente trazer essa ampla revisão sobre o tema, ficarmos atualizados. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a tua presença, agradecer o apoio que a gente recebeu do Hospital de Clínicas, do Serviço de Nutrição e Dietética e do Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde, da URGS. Então, espero te ter outras vezes aqui, agradecer a presença de todos que estiveram nos assistindo, e para a Vivian também, que é nosso apoio total. Então, muito obrigado. Eu não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa. Não, eu queria agradecer a oportunidade, né, eu espero que o pessoal tenha aproveitado. O meu contato ficou ali, se alguém quiser entrar em contato para debater alguma coisa. Vai ficar disponível, acho, no YouTube, né, a apresentação. Então, acredito que, às vezes, o pessoal quer a questão das fontes, dos artigos, eu acho que dá para pegar por ali, mas qualquer coisa pode me enviar por e-mail, qualquer coisa. Tá ótimo. Quiser. Então, agradeço muito a oportunidade. Obrigado a todos por estarem aqui conosco. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.